Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer para vocês como foi o desempenho do Goiás no mês de junho, a agenda para o mês de julho e qual seria pontuações interessantes para o Goiás alcançar nessa sequência que vem neste mês que se inicia. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você está aqui pela primeira vez, que prazer em recebê-lo. Se você vem aqui frequentemente, é um prazer maior ainda. Deixe o seu like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. E se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e no WhatsApp, com 99402 7562. Bem, o Goiás começou junho na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou junho também na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Quase que não termina, mas o gol do Anselmo Ramon manteve o Goiás na ponta, né, esse gol que sacramentou a vitória diante da equipe da Chapecoense. Vamos conferir agora, para começar, como foi o mês de junho do Goiás em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro da Série B. Preparei um recorte aqui com os jogos que o Goiás fez no mês de junho. Olha só. O Goiás teve a 12ª colocação. Na verdade, a gente tem um bloco ali, né, de 5 times que somaram 6 pontos. O Atlético, a Ferroviária, o Goiás, o Remo e o Atlético Paranaense. Essas 5 equipes tiveram aproveitamento de 50%. Então o Goiás está entre elas, ali no meio da tabela, né? Entre 10º e 14º colocado, os times que somaram 6 pontos. Então o Goiás, que vinha pontuando muito bem, nessa sequência, sem dúvida, ficou um pouco abaixo, mas não tanto, né? A vitória contra a Chapecoense deu uma equilibrada. Normalmente, para você ficar dentro do G4, você precisa ali em torno de 55% de aproveitamento lá no final. O Goiás teve 50%, não está tão distante. E como o Goiás já tinha uma gordura interessante, o mês não foi, vamos dizer assim, ruim. Foi um mês razoável para a equipe alviverde este mês de junho, em que o Goiás participou de 4 jogos, né? Venceu Volta Redonda, perdeu para o CRB, perdeu para o Atlético e venceu o Chapecoense. Então 2 vitórias, 2 derrotas, uma campanha mediana do Goiás neste mês de junho. Agora sim eu vou trazer para vocês a agenda do Goiás para o mês de julho, que é uma agenda que vai contar com 5 jogos, e é justamente nesse mês de julho que o Goiás vai encerrar sua participação no primeiro turno da Série B. Correndo tudo bem, né? Quando terminar o mês de julho, o Goiás vai estar concluindo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir quais serão os jogos do Goiás nesse desfecho do primeiro turno, com data e tudo mais. Olha só, o primeiro jogo do Goiás agora em julho, o Goiás vai jogar contra a equipe do Criciúma, né? O Goiás joga contra o Criciúma, esse jogo no dia 8, no estádio da Serrinha. Então Goiás Criciúma, terça-feira que vem, né, dia 8 na Serrinha. Depois no dia 12, um sábado, o Goiás joga na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. No dia 19, também um sábado, o Goiás joga na Serrinha contra o Cuiabá. No dia 23, uma quarta-feira, o Goiás estará no interior de São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino. E no dia 26, também um sábado, o Goiás recebe o Remo na Serrinha. Então o Goiás vai jogar 3 sábados aí, né? Contra o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Remo, uma terça-feira e uma quarta-feira. Então serão 3 jogos dentro de casa, contra Criciúma, Cuiabá e Remo, e 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Paranaense e o Novo Horizontino. Com exceção aí da equipe do Criciúma, os demais todos estão na parte de cima da tabela, né? O Atlético ali no meio da tabela, mas são todos times que falam em acesso, né? O Atlético Paranaense, Cuiabá, o Novo Horizontino e também a equipe do Remo. Então este aí é o calendário do Goiás
para este mês de julho, ou seja, o Goiás vai disputar 15 pontos. Qual seria uma pontuação interessante para o Goiás, pensando em manutenção dentro do G4, pensando em manutenção da ponta? Eu penso que para manter essa ponta, essa liderança do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai ter que fazer de 9 para cima, para manter a liderança. 9, 10, para conseguir manter. Se fizer abaixo disso, aí vai ficando difícil do Goiás manter a liderança. Com 9 pontos, o Goiás faria 60% de aproveitamento. É um aproveitamento muito interessante. Para quem já está na ponta, que é o caso do Goiás, o 60% de aproveitamento vai derrubar um pouco o percentual que o Goiás tem hoje, mas vai fortalecer muito o time para a sequência, visando o acesso. O Goiás hoje tem 29 pontos. Com 9, que daria 60%, o Goiás chegaria a 38 pontos. É uma pontuação muito interessante para você fechar o turno. Muito interessante mesmo, porque o Goiás iria para um retorno precisando basicamente de 26 pontos para chegar ao acesso. Então 9 pontos para mim é uma pontuação boa, boa mesmo, até pelos adversários que o Goiás tem pela frente. 8 pontos, 7 pontos, para mim é uma pontuação razoável. Abaixo de 7, 6 pontos, 5, 4, para mim já é uma pontuação ruim. Acima de 9, para mim é uma pontuação excelente, certo? Então classifico mais ou menos dessa forma. Acima de 9, excelente. 9, muito boa ou boa. 8 e 7 para mim são razoáveis. De 6 para baixo é uma pontuação ruim. Aí claro, quanto mais baixo, pior seria. Assim como acima de 9, quanto mais alto, melhor seria para a equipe alviverde. Então, é assim que eu projeto. E o Goiás tem condições de conquistar esses 9 pontos? Penso que sim. O Goiás tem 3 jogos na Serrinha, onde o Goiás é muito forte. Então, se o Goiás conseguir impor o seu mando de campo nesses 3 jogos, já vai dar a ele uma pontuação muito boa no turno. É claro que tem adversários difíceis, jogos de Série B são jogos difíceis, mas os jogos na Serrinha o Goiás vem tendo um aproveitamento muito bom, acabou perdendo esse jogo para o Atlético, que foi o primeiro, mas o Goiás tem se saído bem dentro de casa. Então, se ele conseguir consolidar esse primeiro turno, o desfecho desse primeiro turno, com esse aproveitamento muito bom dentro de casa, o Goiás tem chance de fechar com uma pontuação muito boa esse primeiro turno, uma pontuação que exija menos dele para o retorno, porque essa é a conta. Quanto mais você fazer agora, menos você precisa fazer depois. Quanto menos você fazer agora, mais você precisa fazer depois. Então, a gente tendo aí por base 64 pontos, o que você fizer acima de 32 vai debitando nos 32 do retorno. Se você fechar abaixo de 32, isso vai somando acima de 32 no retorno que você precisaria somar para chegar aí pelo menos à 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Então esse é o calendário do Goiás para esse mês que se inicia. Essa é a minha projeção. E acho que o Goiás tem condições de fazer uma boa pontuação neste calendário. Claro que são jogos difíceis, mas não só para o Goiás. Os jogos também são difíceis para os adversários do Goiás, que terão que enfrentá-lo nesta reta final. E você, torcedor alviverde, você projeta uma boa pontuação para o Goiás nessa sequência? Acredita que o Goiás tem condições de chegar a essa boa pontuação, fechar bem o primeiro turno? Fique à vontade para deixar a sua opinião, a sua manifestação aí nos comentários. Meu muito obrigado, fiquem todos muito bem. Se você não for inscrito outra vez, eu te convido a se inscrever, deixa o seu like, deixa a sua mensagem, deixa o seu joinha, pois assim você ajuda o nosso canal a se fortalecer. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.